Bem-vindas e bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num desafio bem interessante da engenharia, que é a busca pela perfeição, né? Principalmente em componentes industriais. Pensa, por exemplo, nas hastes de amortecedores de um carro. Elas precisam ser, assim, extremamente retas para funcionar direitinho. Qualquer pequena curvatura, o que o pessoal da área chama de empeno, pode comprometer o desempenho todo. Exatamente. E esse empeno, muitas vezes, ele surge de um processo-chave na indústria metalúrgica, que é a trefilação. Trefilação. Isso. É uma técnica fantástica, na verdade, para fabricar barras, fios metálicos com alta precisão dimensional, boa resistência mecânica, um acabamento superficial excelente. Basicamente, o processo é puxar o metal através de uma ferramenta, que é a fieira, para reduzir o diâmetro dele. Entendi. Só que esse processo, por mais controlado que seja, ele pode deixar umas cicatrizes internas no material. Cicatrizes internas. Você está falando das tensões residuais, né? Justamente. As tensões residuais. Pensa assim, a deformação do metal não é perfeitamente homogênea quando ele está passando ali pela fieira. O miolo da barra e a superfície podem se deformar de maneiras um pouquinho diferentes. Sei. Isso acaba criando tensões internas que ficam ali, presas no material, mesmo depois que a barra já saiu da máquina. São como, sei lá, molas comprimidas lá dentro. E essas molas, né, as tensões residuais, podem se soltar depois, vamos dizer assim, causando a tal curvatura ou empeno. Entendi, faz sentido. E para a gente investigar mais a fundo o que realmente causa esse empeno na trefilação, hoje a gente vai se basear numa pesquisa bem detalhada, né? Uma dissertação de mestrado lá da UFMG, de 2015, da Verônica Souza de Araújo. Isso, um ótimo trabalho. Sim, e o trabalho dela usou simulação computacional para tentar desvendar os segredos desse fenômeno. Então, a nossa missão aqui hoje é extrair os insights mais importantes dessa pesquisa, apresentando análise técnica de forma clara, didática, mas com o rigor que o assunto exige, quase como se fosse para uma banca mesmo. Perfeito, é um ótimo ponto de partida. E o contexto industrial disso é enorme. Barras trefíbulas estão em todo lugar, parafusos de alta performance, eixos, molas e, claro, as hastes de amortecedor que você já mencionou. A indústria automotiva, em particular, é muito exigente com tolerâncias dimensionais e geométricas. O empeno não é só um defeitinho visual. Ele afeta diretamente a funcionalidade, a durabilidade, a segurança do componente. E qual é o problema prático que esse empeno causa lá na linha de produção? Além do produto final não ficar bom, claro. O principal problema é custo e tempo. Uma barra que sai empenada da trefilação, geralmente, ela precisa passar por um processo adicional, que é o desempeno. Tem que consertar depois. Exato. Mais uma etapa na produção, mais máquina, mais mão de obra envolvida e, claro, mais custo agregado ao produto final. Além disso, obviamente, reduz a eficiência geral do processo produtivo. O ideal é sempre tentar controlar o problema na origem, né? Ou seja, durante a própria trefilação. Faz todo sentido. E foi aí que entrou a pesquisa da Verônica Araújo, usando a simulação para entender como fazer isso. Como é que funciona essa abordagem de simulação nesse caso? Olha, a ferramenta principal foi a simulação numérica usando o método dos elementos finitos, que o pessoal chama de FEM, né? Finite Element Method. Certo, FEM. Imagina que você pega a barra de metal e divide ela digitalmente em milhares de pequenos bloquinhos, todos interconectados, como se fossem peças de Lego virtuais, sabe? O software, no caso específico da pesquisa, foi o Deform 3D. Calcula como as forças, as temperaturas, as deformações se distribuem por todos esses bloquinhos durante a passagem simulada da barra pela fieira. E o material que eles simularam foi um aço muito comum nessas aplicações, o AISI 1045. O 1045, conhecido. É conhecido pela boa combinação de resistência mecânica e usinabilidade. E por que usar a simulação? Por que não fazer só testes práticos na máquina mesmo? Então, a grande vantagem da simulação é o controle e a profundidade da análise que ela permite. No mundo real, na fábrica, é muito complicado isolar o efeito de cada variável do processo. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Verdade. Na simulação, não. A gente pode mudar uma coisinha de cada vez. O ângulo da ferramenta, o nível de atrito, a forma como a barra entra na fieira e ver exatamente qual o impacto daquilo nas tensões internas e no empeno final da barra. É como ter um microscópio para o processo inteiro. Exato. É como ter um laboratório virtual super poderoso que permite enxergar o que acontece dentro do metal durante a deformação, algo impossível de ver a olho nu. E claro, sem gastar rios de dinheiro e semanas ou meses com experimentos físicos extensivos para cada variável. Ok, então vamos aos suspeitos. Quais foram os parâmetros que a pesquisa da Verônica colocou sob a lupa para ver o impacto no empeno? Foram vários fatores importantes, sim. Primeiro, a própria condição inicial da barra antes de ser trefilada, o que eles chamam de fio-máquina. Certo. Aí eles testaram desde uma barra perfeitamente reta e com seção circular, que seria o cenário ideal teórico, até barras com algumas imperfeições mais realistas. Tipo Tipo uma leve curvatura inicial, para simular o material que vem de uma bobina, sabe?
ou uma seção transversal que não era perfeitamente redonda, meio ovalizada, e até simular uma barra reta, mas com um pequeno defeito na superfície. Entendi. Então, a matéria-prima já pode chegar com alguns probleminhas que influenciam. Exatamente. Outro fator analisado foi a geometria da ferramenta, da fieira. Especificamente, o ângulo de trabalho, que tecnicamente é chamado de 2α. Ele define o quão abrupta ou suave é a redução do diâmetro ali na entrada da fieira. E variaram esse ângulo? Sim, testaram ângulos mais suaves e outros mais agressivos para ver a influência. Também variaram o coeficiente de atrito entre a barra e a fieira, simulando diferentes condições de lubrificação no processo. Ângulo, atrito, condição inicial. Teve mais algum fator que eles investigaram? Sim, e esse se mostrou, bom, digamos que foi bem importante. O alinhamento entre a barra e a fieira na hora da entrada. Alinhamento, como assim? Investigaram 3 cenários. O que acontece quando a barra entra perfeitamente centralizada no eixo da fieira, o que acontece quando ela entra um pouquinho deslocada para o lado, que é o desalinhamento transversal, e, por fim, o que acontece quando ela entra ligeiramente inclinada em relação ao eixo da fieira, o chamado desalinhamento angular. Nossa, são muitos fatores mesmo. Ângulo da ferramenta, atrito, a qualidade inicial do material, o alinhamento. A simulação conseguiu, assim, apontar qual deles era o grande vilão do empeno, ou foi mais uma combinação de tudo? Olha, a simulação foi muito reveladora nesse sentido. Sim, é verdade que todos esses fatores que a gente listou influenciam as tensões que ficam na barra depois da trifilação. Mas um deles se destacou, assim, disparado como a causa principal do empeno significativo. Mas antes de chegar nesse vilão, vamos ver rapidinho o que os outros fatores mostraram nos resultados. Combinado. Vamos lá. O que descobriram sobre o ângulo da fieira e o nível de atrito? Tiveram um impacto grande? Então, tanto o ângulo da fieira quanto o coeficiente de atrito alteraram, sim, a distribuição das tensões residuais dentro da barra simulada. Isso era esperado, né? Ângulos diferentes mudam como a deformação acontece. Mais atrito gera mais força, mais calor. Certo. No entanto, o ponto-chave aqui, nas simulações onde apenas esses fatores foram variados, ou seja, mantendo a barra inicial perfeitamente reta e o alinhamento ideal, o empeno resultante foi relativamente pequeno. Pequeno quanto? Houve um pico de distorção para um ângulo específico, um semiângulo de 15 graus, que dá um ângulo total de 30 graus. Mas mesmo nesse pico, a distorção ficou abaixo de 1% do comprimento da barra. O atrito também teve um efeito modesto no empeno geral, nessas condições ideais de simetria. Então parece que mexer só no ângulo ou na lubrificação ajuda, mas talvez não resolva um problema de empeno se ele for mais grave por outra causa. Pelos resultados dessa simulação específica, parece que não são os fatores determinantes para um grande empeno, embora eles contribuam sim para o quadro geral de tensões e possam ser relevantes dependendo da tolerância exigida. Entendi. Um ponto curioso que a Verônica até comenta na dissertação é que, mesmo no cenário mais ideal, simulado, barra reta, alinhamento perfeito, tudo simétrico, ainda assim apareceu uma pequena distorção residual. Ué, por quê? A pesquisa sugere que isso pode ser um artefato numérico da própria simulação, talvez ligado à forma como a malha de elementos finitos, aqueles bloquinhos, é criada ou se deforma, mas era algo bem pequeno. Ok. E quanto à forma inicial da barra? Uma barra que já entra meio torta ou com a seção ovalizada, isso impactou muito o resultado final? Impactou sim, mas também não foi o fator principal para um empeno gigantesco. Das geometrias iniciais testadas, a barra que já entrava curva foi a que causou a maior distorção, chegando a cerca de 0,3% de empeno. E por que a curva inicial causou mais empeno? Porque a curvatura inicial já quebra a simetria do processo desde o começo, né? A barra não entra mais de forma perfeitamente balanceada na fieira, e isso leva a uma distribuição desigual de tensões. Já a ovalização e aquele defeito superficial tiveram um impacto ainda menor no empeno geral da barra, embora o defeito, claro, criasse um ponto de concentração de tensão bem localizado. 0,3% pode não parecer um número enorme, mas imagino que, para certas aplicações, como as hastes de amortecedor, isso já seja um problema sério, não? Com certeza absoluta. A dissertação até menciona uma tolerância industrial típica para a retilineidade dessas hastes, baseado em um outro estudo do Couto de 2011. E essa tolerância seria de apenas 0,1 milímetro de desvio a cada 100 milímetros de comprimento. Nossa, isso é muito pouco. É 0,1%. Exatamente, 0,1%. Então aquele 0,3% de empeno causado só pela curvatura inicial da matéria-prima já estariam 3 vezes fora dessa especificação super rigorosa. Isso mostra que a qualidade do fio-máquina realmente importa e muito. Entendi. Bom, então resumindo. Ângulo da fieira e atrito tiveram influência, mas pequena, no empeno geral, em condições simétricas. A geometria inicial, especialmente a curvatura, já teve um impacto maior, podendo exceder tolerâncias. Mas ainda não chegamos no grande vilão, o que nos leva ao último fator, o alinhamento. Foi aí que a coisa pegou. Aí que a coisa pegou e pegou feio.
O alinhamento entre a fiera e a barra se mostrou o fator dominante, mas assim, de longe, para causar o empeno. Sério? Muito sério. Primeiro, eles simularam um desalinhamento puramente transversal, ou seja, a barra entrando 5 milímetros fora do centro, mas ainda paralela ao eixo da fiera. E aí? O resultado foi muito parecido com o do alinhamento perfeito, baixo empeno. Parece que o processo consegue compensar um pouco esse desvio lateral. Ok, mas e o desalinhamento angular, quando a barra entra torta, inclinada? Esse foi o ponto crítico. Uma inclinação de apenas 5 graus na entrada da barra em relação ao eixo da fiera causou um efeito cascata assim devastador na simulação. 5 graus só? Parece pouco. Parece pouco, mas o impacto foi enorme. Primeiro, essa inclinação gerou uma simetria brutal na distribuição das tensões residuais ao longo e através da seção da barra. A força de trefilação já não era aplicada de forma equilibrada. E como isso se refletiu no formato final da barra na simulação? Durante o que eles chamam de retorno elástico simulado, que é o momento virtual em que a força externa de trefilação é removida, e as tensões internas que ficaram lá dentro se rearranjam para encontrar um novo equilíbrio. Quando a mola solta. Isso. Houve uma redistribuição massiva dessas tensões que já estavam assimétricas por causa da entrada inclinada. E o resultado final, a barra virtual saiu visivelmente curvada. Empenada mesmo. E dá para quantificar essa curvatura, o quão maior ela foi comparada com os outros casos que a gente viu de ângulo, atrito, geometria? Muito, muito maior. A pesquisa quantificou a distorção causada por esses 5 graus de desalinhamento angular na ordem de 2% do comprimento útil da barra. 2%? 2%. Lembro, o ângulo da fiera deu menos de 1%. A barra que entrou curva deu 0,3%. O desalinhamento angular sozinho causou um empeno de 2%. É uma diferença de magnitude gigantesca. Uau! 2% de empeno só por uma leve inclinação de 5 graus na entrada. E se a gente compara isso com aquela tolerância industrial que você falou de 0,1%? Exatamente. Se a tolerância aceitável para aplicação de precisão é de 0,1%, um empeno de 2% está 20 vezes acima do limite. 20 vezes. Fica claríssimo o recado da simulação. O controle do alinhamento angular entre a barra e a fiera é absolutamente crítico nesse processo. Um pequeno desvio na montagem da máquina ou alguma instabilidade durante o processo que cause essa inclinação pode ter consequências geométricas enormes no produto final. Impressionante. A pesquisa também fez uma validação interessante, né? Comparando os resultados usando dados, digamos, genéricos do material, que vem na biblioteca do software, com dados reais obtidos de testes no aço AISI 1045 que eles iam usar de fato. Isso confirmou os achados. Sim, fizeram isso, o que é uma ótima prática. Realizaram ensaios de tração no fio-máquina real para obter a curva tensão-deformação específica daquele lote de material e refizeram algumas das simulações-chave usando esses dados mais precisos. E o resultado? Mas tendências gerais se confirmaram totalmente, o que deu ainda mais confiança nas conclusões. Ou seja, o desalinhamento angular continuou sendo, de longe, o fator dominante para o empeno. Mas os valores mudaram um pouco? Curiosamente, sim. Os valores numéricos de distorção calculados com os dados reais do material foram até um pouquinho menores do que os calculados com os dados genéricos da biblioteca do software em alguns casos. Por exemplo, no caso base alinhado deu 0,05% de empeno com dados reais contra 0,2% com dados da biblioteca. Menor. Por que será? A dissertação levanta uma hipótese interessante. Pode ter a ver com a forma como o software lida com os dados de material. A biblioteca pode usar uma interpolação mais genérica, enquanto os dados reais foram ajustados a uma equação específica. Mas o importante é que a conclusão principal sobre qual parâmetro tinha o maior impacto se manteve inalterada. O desalinhamento angular continuou sendo o campeão de causar empeno. Entendido. Então, se a gente fosse resumir a grande mensagem dessa investigação toda, para quem trabalha com trefilação no dia a dia, qual seria? Olha, a mensagem-chave, o grande takeaway é atenção máxima ao alinhamento angular. A pesquisa da Verônica Araújo demonstra de forma robusta, através da simulação por elementos finitos, que para barras de aço AISI 1045 trefiladas nas condições que foram estudadas, o desalinhamento angular entre a barra e a fiera é, assim, sem sombra de dúvida, o fator de processo com maior potencial para causar um empeno severo. E um empeno que pode facilmente ultrapassar as tolerâncias. Exatamente. Níveis de distorção que excedem em muito as tolerâncias industriais para peças de precisão podem surgir apenas desse fator isolado. E aqueles outros fatores que a gente discutiu, o ângulo da ferramenta, o atrito, a condição inicial da barra, a gente pode simplesmente esquecer deles? Não, de forma alguma. Seria um erro. Eles também influenciam o resultado final, eles alteram o perfil de tensões residuais e contribuem sim para a distorção final da barra. As simulações mostraram que todos os parâmetros que foram investigados levaram a algum nível de empeno. Mesmo os menores?
Sim, e mesmo distorções menores que 1% podem ser inaceitáveis dependendo da aplicação final da peça, como vimos no exemplo da haste. A questão principal aqui é a magnitude do efeito de cada fator. Certo. Enquanto esses outros fatores, como ângulo, atrito e geometria inicial, causaram empenos ali na faixa de décimos de por cento até quase 1%, o desalinhamento angular sozinho levou a 2%. Portanto, controlar o alinhamento parece ser a ação de maior impacto, a mais eficaz para mitigar o risco de um empeno realmente acentuado. Faz todo sentido. E sobre a própria ferramenta de simulação, o método dos elementos finitos, o que esse estudo nos diz sobre a utilidade dela nesse contexto? O trabalho reforça, e muito, o poder da simulação por elementos finitos como uma ferramenta valiosíssima na engenharia de processos de fabricação. Ela permite analisar fenômenos que são super complexos, como a geração de tensões residuais e as consequências geométricas disso, como o empeno, de uma forma muito detalhada e controlada. Ajuda a gente a entender não só o que acontece, mas o porquê das coisas acontecerem. E, claro, permite testar soluções virtualmente antes de gastar tempo e dinheiro implementando na fábrica. É uma ferramenta de projeto e otimização fantástica. Uma análise realmente muito rica e com implicações práticas bem diretas, né? Fica claro que o controle do alinhamento na trifilação não é só um detalhezinho técnico. É algo fundamental para garantir a qualidade final do produto, especialmente em peças de precisão. Sem dúvida alguma. Minimizar esse desalinhamento angular na montagem e durante a operação da máquina é provavelmente a estratégia mais eficaz para reduzir o problema do empeno na fonte. Ótimo! Para a gente encerrar, então, essa nossa exploração técnica de hoje, baseada na dissertação da Verônica Araújo, que questão ou pensamento final essa pesquisa nos deixa para refletir mais um pouco? Uma reflexão interessante que emerge desses resultados é a seguinte. Se a simulação mostra uma sensibilidade tão extrema, tão crítica, a um desalinhamento angular de poucos graus, lembrando, 5 graus causando um empeno 20 vezes maior que a tolerância, como é que a gente pode garantir esse nível de precisão na prática industrial? Lá no chão de fábrica, com máquinas operando continuamente? Boa pergunta. Que tipo de inovações seriam necessárias? Por exemplo, no design das próprias máquinas de trefilar? Ou nos dispositivos de fixação e guia da barra na entrada da fieira? Ou, quem sabe, pensando mais à frente, em sistemas de monitoramento em tempo real, talvez com sensores a laser ou visão computacional, acoplados a sistemas de ajuste automático que pudessem ativamente detectar e corrigir esses pequenos desalinhamentos antes que eles causem um grande problema na peça. Engenharia de processo em ação. Exato. A pesquisa identificou o ponto nevrálgico, o calcanhar de Aquiles do processo em relação ao empeno. O desafio que fica agora é desenvolver e implementar as soluções de engenharia de processo, de automação, de controle, para dominar esse fator crítico de forma eficaz e consistente na produção real. Excelente ponto para a gente continuar pensando. Com isso, concluímos aqui a nossa análise focada nos achados da dissertação sobre a simulação do empeno em barras trefiladas. Esperamos que essa conversa técnica tenha sido esclarecedora e, quem sabe, instigante.